Um depoimento publicado hoje pelo Departamento de Justiça norte-americano ampliou o escândalo do futebol mundial. O ex-executivo da FIFA, Chuck Blazer, reconheceu ter recebido propina para apoiar as sedes das Copas de 1998 e de 2010. Quem traz as informações é a correspondente Gisele Garcia. Desde que foi afastado do futebol em 2013, o ex-executivo da FIFA, Chuck Blazer, passou a cooperar com o FBI nas investigações sobre um amplo esquema de corrupção na entidade. Em seu depoimento de confissão de culpa divulgado hoje, Blazer afirma que ele e outros membros da executiva aceitaram propina para influenciar a escolha da sede da Copa de 1998, que acabou indo para a França. Ele não disse em que país votou. O ex-executivo afirmou explicitamente que recebeu dinheiro para apoiar a África do Sul, no caso da Copa de 2010. Horas antes, o ministro dos Esportes da África do Sul, Fikile Mbalula, tinha rejeitado a acusação de compra de votos na escolha do país como sede da Copa. Ele confirmou que 10 milhões de dólares foram transferidos para a conta do então presidente da CONCACAF, Jack Warner, mas disse que o dinheiro era uma doação para a construção de um centro esportivo para imigrantes africanos na região do Caribe. O secretário-geral da FIFA, Jérôme Valcke, acusado de ter autorizado a transferência do dinheiro para o Warner, declarou hoje em entrevista a uma rádio francesa que não é culpado por nenhuma prática corrupta e que não vê razão para deixar o cargo que ocupa na entidade. Fontes do FBI revelaram à agência Reuters que a investigação sobre um esquema de corrupção na FIFA foi ampliada para abranger a escolha da Rússia e do Catar como sedes das Copas de 2018 e 2022. Os torneios já estavam sendo investigados por autoridades suíças. Mesmo assim, líderes dos dois países sedes se manifestaram hoje, dizendo que não temem uma mudança no resultado das eleições. A possibilidade de uma nova eleição na FIFA até março do ano que vem, com Blatter fora do jogo, despertou o interesse de vários ícones do mundo esportivo. O ex-jogador português Luís Figo e o diplomata francês Jérôme Champagne, que desistiram da última eleição, consideram se candidatar de novo. O presidente da UEFA, Michel Platini, e o príncipe da Jordânia, Ali bin al-Hussein, são nomes fortes, que têm o apoio de vários dirigentes. E a gente debate agora esse escândalo de corrupção no futebol mundial. Eu converso com José Cruz, jornalista do portal UOL, e com o professor Luiz Gonzaga Beluso, ex-dirigente do Palmeiras, que está lá em São Paulo. Eu começo perguntando ao José Cruz, há quanto tempo você cobre futebol? Não, futebol especificamente eu não cubro. Eu cubro, são os bastidores do esporte e, por extensão, o futebol. Estou há 25 anos nessa profissão. Você acreditava que algum dia a gente pudesse ver algo como o que estamos vendo agora, o desmascaramento dessas coisas que vêm do porão e que não cheiram muito bem? Então, dessa forma como estamos vendo, repentina e abrangente internacionalmente, eu não esperava ver, sinceramente. Conhecíamos fatos, não tínhamos as comprovações, agora temos e estamos vendo isso de uma forma que, sinceramente, eu não esperava ver isso. Mas nos bastidores isso era, de certa forma, conhecido. Sim, com certeza. Inclusive, existem 2 livros do jornalista irlandês André Eugenis, que esteve no Brasil por várias vezes, esteve no Congresso Nacional, inclusive, onde fez uma palestra mostrando como funcionam os bastidores do futebol internacional, especificamente da FIFA, e como o futebol é utilizado para lavagem de dinheiro, evasão de divisas, enriquecimento ilícito, sonegação fiscal, etc. Os livros deles são os mais recentes, é o Jogo Sujo, e o jogo mais sujo ainda, que é o lançado antes da Copa do Mundo no Brasil. Então, ali já contava como é que isso acontecia. Mas não esperamos que, de repente, aquilo que se conhecia em publicação, na literatura, viesse a se tornar realidade. Professor Luiz Gonzaga Beluso, o senhor, além de um intelectual que tem a economia como área afim, é também um dirigente do futebol, dirigiu o Palmeiras durante 2 anos, se não me engano. O que o senhor nos diz? Esse escândalo, de certa forma, era previsível? Esses bastidores já eram conhecidos? Eu tive uma experiência particularmente aguda e reveladora na eleição do Clube dos 13 em 2010. Né?
sobre a arquitetura desse sistema que leva à corrupção, porque não é o problema de fulano ou ciclano, desse ou aquele dirigente envolvido em corrupção. O problema é que o sistema promove inevitavelmente esses favorecimentos, essa corrupção, e nesse sistema estão envolvidos as confederações, a federação, aqueles que detêm os direitos de transmissão e os que negociam esses direitos, não é? As empresas de marketing que negociam esses direitos. Eu digo que eu tive uma experiência crucial porque na renegociação dos direitos de transmissão, em 2010, foi constituída uma comissão no Clube dos 13 para que nós pudéssemos fazer uma licitação e abrir, então, espaço para que esses direitos fossem vendidos de maneira adequada, com cotas adequadas para os clubes, né? E, além disso, nós advogávamos a criação da Liga, né? E, nesse momento, foi montada uma candidatura, digamos, para contrastar essa nossa posição. O presidente era o Fábio Koff, que era candidato à reeleição, e essa candidatura do Kleber Leite para contrastar o nosso projeto, né? Acabou congregando em torno dele aqueles que detinham os direitos de televisão, a Rede Globo, né? O Ricardo Teixeira, o Marco Polo Del Nero. Eu não estou aqui fazendo nenhuma insinuação, tá? E muito menos sugestão de que houvesse corrupção, né? Aliás, nem precisa. Mas o fato é que, depois desses cometimentos do Clube dos 13, ele foi devidamente implodido por uma ação clara da Rede Globo, detentora dos direitos de transmissão. O controle do futebol, ele, na verdade, é vertical, não é? Ele vinha da FIFA para as confederações para as empresas de marketing, das empresas de marketing para os detentores dos direitos de transmissão. E isso era uma disputa feroz, né? Eu não preciso nem particularizar os casos, nem sublinhar quais os casos mais importantes, porque eles são claros e estão sendo desvendados agora, né? O senhor acha que esse episódio em especial, a questão dos direitos de transmissão, a questão que o senhor citou da TV Globo, deveriam ser investigados pela CPI que acaba de ser instalada no Senado? Então, eu vou ser muito claro, se isso não for investigado, isso aí é marmelada, porque é preciso que se chegue ao final da investigação e as questões essenciais que, na verdade, devem preocupar aqueles que se preocupam com, digamos, a limpeza, né, do futebol brasileiro, né, e do futebol mundial em geral. Professor, eu lhe peço licença agora, volto a perguntar aqui ao José Cruz. O senhor diria que a questão central é a questão dos direitos de transmissão, no caso da CBF no Brasil? Ou vai além disso? Se vai, para onde vai? Não, vai muito além. Nós temos que lembrar que em 2001 tivemos duas CPIs, a da CBF na Câmara e a do futebol no Senado. Ambos relatórios são riquíssimos em informações, porque houve quebra de sigilo bancário e quebra de sigilo fiscal, tanto da CBF como das federações, como dos principais clubes. Acontece que as instituições que deveriam investigar aquelas constatações levantadas pela CPI não fizeram absolutamente nada. Banco Central, Polícia Federal, Ministério Público, CGU, enfim, não evoluíram nas investigações. Vamos lembrar exatamente em que ano foi isso? 2000 e 2001. O relatório saiu em 2001. Lembrando que o relatório da Câmara não chegou a ser aprovado. Foi quando Eurico Teixeira rasgou, fez um carnaval, não chegou a ser aprovado. Mas o relatório existe e é riquíssimo, porque também houve quebra de sigilo bancário e fiscal. Agora, o que nós temos a partir daqueles documentos, e a partir do que se conhece desde então, são 14 anos, essa investigação tem que ser muito abrangente. Eu estive ontem com o senador Romário, que deverá ser o relator, não está confirmado ainda, da CPI no Senado. Ele está com uma voracidade enorme de fazer uma grande investigação. Está fazendo visitas a todas as instituições
investigações que vão contribuir com profissionais para formar a equipe, Polícia Federal, inclusive, Banco Central, Banco do Brasil, CGU, Ministério Público, etc., Ministério da Justiça, e ele está formando uma verdadeira equipe de especialistas para poder aprofundar as investigações e não se limitar exclusivamente a um assunto só, porque a questão envolve grandes valores, evasão, enriquecimento ilícito. Podemos lembrar, inclusive, rapidamente, que a TAM, que era uma das patrocinadoras da CBF, ela fazia os seus depósitos na conta de laranjas da CBF. Ela não ia para a conta da CBF. Então, a seleção brasileira, que era a instituição nacional, que usa as cores nacionais, desfila com a bandeira nacional, é a nossa representação maior da nossa cultura esportiva, ela estava sendo utilizada para enriquecimento de terceiros através de laranjas. Afinal, é possível chegar à raiz do problema e acabar com ele? Eu pergunto primeiro ao José Cruz e, em seguida, gostaria de ouvir o professor. Com certeza, quando a gente chega em nível da CBF e nível internacional, terá que ter também um apoio político muito grande. Nesse aspecto, eu lembro que tem em Porto Alegre um professor, Mauro Salvo, ele é doutor em Economia da Universidade Federal, e ele escreveu, o ano passado, um estudo muito interessante sobre como o futebol é instrumento para esconder grandes fortunas e lavar dinheiro. É um documento volumoso e ele dá isso em detalhes, mas ele mostra que são escolhidos preferencialmente clubes pequenos, clubes menores, sem muita expressão, sem muita visibilidade. E as fortunas chegam ali repentinamente e saem depois de 3, 4 meses, vão até para outro país. E assim acontece no mundo inteiro. Então, nós estamos vendo aí que não é... Aqui em Brasília mesmo, nós temos clubes que fizeram lavagem de dinheiro abertamente. Isso foi divulgado, estiveram envolvidos nas CPIs, inclusive, né? Empresários da cidade envolvidos nessa questão. Então, isso existe, é real. Agora, nós vamos ter uma CPI dentro do Congresso Nacional e vamos ter uma investigação jurídica também, pelo lado de fora. Mas eu acredito que na reta final, depois que tivermos todos os documentos, toda a apuração realizada, e que isso terá que ter uma decisão política, inclusive, para que possa haver o efeito real. No caso do Brasil, o Zé Cruz citou a CPI da Nike, né? E as coisas foram registradas, etc., mas não se tomou providência nenhuma. Por quê? Porque tinha a bancada da bola, né? Todo mundo sabe que tinha a bancada da bola que bloqueou, né, a tomada de ações na direção de se coibir essa questão. Agora, a gente precisa entender claramente que o futebol, em matéria de circulação de dinheiro mal havido, de ilicitudes, ele não é diferente de outros setores da economia, né? Aí eu sou obrigado a fazer essa afirmação para a gente não se iludir, né? Por exemplo, né, eu hoje escrevi um artigo para a minha revista falando desse assunto e mostrei como o Departamento de Justiça dos Estados Unidos foi omisso em punir os banqueiros de Wall Street que na verdade foram acusados algumas vezes de lavagem de dinheiro, etc., mas não fez nada porque eles achavam que iam prejudicar o funcionamento do sistema financeiro. Está dito no Centro de Integridade Política, um site nos Estados Unidos que eu frequento muito, que é muito bem feito. Então a gente precisa ter claro que a teia de relações é uma teia de relações muito, muito complicada e muito ampla e muito espalhada pelo mundo, né? Então, o Brasil é apenas um dos elos dessa teia e a gente não pode esquecer que envolve as instituições financeiras que fazem ou permitem a lavagem de dinheiro, porque ninguém sai com uma mala de dinheiro mais, né? Porque você pode fazer isso eletronicamente, a transferência de dinheiro de um lado para outro, né? Inclusive os americanos apontaram essa como uma das razões da sua interferência no caso da FIFA, né? Então a FIFA é sim um ambiente, um espaço onde se faz lavagem de dinheiro, mas sem a colaboração das grandes instituições financeiras do mundo. Veja o caso do HSBC, né, que aliás já foi acusado de fazer lavagem de dinheiro por narcotráfico, né? Eu não sei se depois do narcotráfico o futebol é o veículo principal, é o ambiente principal onde se faz isso, mas se nós quisermos aprofundar as investigações, aqueles incumbidos de fazê-la têm que ser implacáveis, não podem, na verdade, deixar ninguém de fora, porque o meu medo sempre, por causa dessas relações de poder, né,
escusas, é que se deixe alguém de fora, é que se viese a investigação numa direção, porque prender os corruptos é fácil, agora desmontar é mais fácil do que desmontar esse circuito de movimentação de dinheiro mal havido e de corrupção, é muito mais difícil. Você diria que o fato de a investigação ter caráter internacional, de ter a participação do FBI, das autoridades norte-americanas, facilita para o trabalho aqui no Brasil? Eu acho que pode funcionar até como um incentivo ou pressão, porque será uma vergonha para o Brasil se agora, tendo inclusive um dirigente preso, né, no exterior, não haja de forma rigorosa. O professor falou na questão da bancada da bola, eu até daria uma atualizada, a bancada da CBF é perigosíssima, esse ano ela está mais fortalecida do que nunca. O que nós temos de ex-dirigentes lá, ex-atletas inclusive atuando, e é muito forte. E a CBF atua de forma ostensiva, inclusive, né? Ela, dentro do Congresso Nacional. Dentro do Congresso Nacional, abertamente, né? E como é que funciona isso? Até para o telespectador entender, eu posso dizer, quando a seleção brasileira de futebol ia se apresentar aqui em Brasília, formavam-se filas enormes na frente do edifício da sede da CBF, aqui, do escritório da CBF aqui em Brasília, de funcionários dos gabinetes dos deputados pedindo ingressos para o Jogo do Brasil. E aquilo é uma troca de favores. Mas tão baratinho assim por um ingresso? Exatamente. Não, que a seleção brasileira o ingresso não é tão barato, né? Mas é que aquilo significa prestígio, porque o ingresso da CBF ele não é para arquibancada. De repente vai para uma suíte, então lá você vai confraternizar com empresários, com dirigentes, enfim, etc. Em 2013, eu trabalhei durante 5 meses na Comissão de Esporte da Câmara e a seleção veio jogar em Brasília e houve deputados que chegavam na comissão e diziam, eu quero 100 ingressos, não, eu quero 150. E a CBF se estipulava 10 para cada um. Pediam 100 ingressos, 150 ingressos, porque eles iam distribuir aquilo para o seu eleitorado, para pessoas influentes, para empresários, para contribuintes de campanha. Então, o futebol tem esse poder de nos envolver no debate, na discussão, na torcida e, ao mesmo tempo, de influenciar pessoas, congregar negócios, realizar negócios, e a CBF atua dessa forma junto a quem tem o poder político, que é aqui em Brasília. No começo da entrevista, eu disse que você cobria esporte, aliás, futebol, e você me corrigiu, dizendo que cobria os bastidores do esporte. Exatamente. E agora eu lhe pergunto, por que a crônica brasileira se comporta, a crônica de futebol, esportiva, se comporta da forma como se comportou sempre, completamente omissa quanto a essas dezenas e dezenas de denúncias que assustam a todo mundo? Por que só se fala da panturrilha do jogador, só se fala da contusão, só se fala da contratação, da passagem do clube para um outro e jamais sobre essas negociatas, essas safadezas todas que agora começam a vir à tona mais claramente? Eu acredito que nos últimos anos está havendo uma mudança nesse aspecto, influenciados até pelo Andrew Jennings, pelas publicações dele e outras iniciativas estrangeiras, na Europa também. Aqui no Brasil, o Jogo que Fura é um dos pioneiros no combate à corrupção no esporte, em denúncia também da corrupção no esporte. Então, se você observar, nos últimos anos, até as revistas especializadas, os jornais especializados de esporte, eles têm tido uma cobertura mais sistemática, têm tido jornalistas mais investigativos, inclusive. Tem saído. É que acontece, o Brasil está tão envolvido na corrupção, é tão ampla, é tão difusa, nós somos surpreendidos diariamente com um novo fato, que quando entra o futebol, eles dizem, puxa vida, vem mais um aí, e os valores são bem menores do que aqueles astronômicos que nós conhecemos do Mensalão e da Petrobras, etc. Então, o torcedor brasileiro está cansado da notícia. Eu sei disso porque eu vejo pelo blog, cai muito a audiência mesmo, o acesso. Né? Puxa, vem aí o Cruz com mais uma notícia chata, tal, etc. Mas a corrupção existe no futebol e no esporte olímpico, principalmente, de forma muito ampla. Bom tema para a gente conversar sobre ele no outro dia. Com certeza. Professor Beluso, eu cutuquei aqui o José Cruz com relação aos pares dele, aos jornalistas, e faço o mesmo em relação ao senhor, já que o senhor foi dirigente. O senhor diria que o senhor está sozinho entre as pessoas que defendem um futebol mais honesto entre dirigentes, ou tem muita gente com o senhor? Não, eu não estou sozinho, felizmente. Eu posso lhe assegurar que nessa batalha do Clube dos 13 pela
por uma maior transparência, limpidez e controle dos clubes, né? O controle dos clubes sobre os torneios, etc. Eu tive bons companheiros, como o ex-presidente do São Paulo, Juvenal Juvencio, como o Alexandre Calil, presidente do Atlético Mineiro, não é? Como o presidente do Bahia. E eu não posso, na verdade, me arrogar essa condição de ser único. Eu acho que nós fomos quixotescos naquela ocasião, porque nós não tínhamos força suficiente para arrostar e para enfrentar a força desse sistema, né? Eu posso lhe contar episódios da eleição, as pressões que nós sofremos. Me telefonavam o tempo inteiro, a mim nunca ofereceram nada. Eu não posso dizer essa mentira para me colocar na posição de uma pessoa muito virtuosa, mas, na verdade, eles tentavam me convencer que o melhor era eleger o candidato que eu chamei da Santa Aliança, né? Mas eu não estava sozinho, não. Infelizmente, nós perdemos essa batalha, mas acho que essa batalha não está perdida. Eu tenho lido que os presidentes estão se reunindo para cuidar da formação da Liga, que é uma coisa também pela qual nós estávamos batalhando, para tornar isso independente da CBF, porque nós sabíamos que ali o que corria era o sangue do dinheiro e do poder. E nós queríamos tornar os clubes independentes, simplesmente isso, não tinha nenhuma pretensão ulterior, não é? Porque nós sabíamos que os clubes precisavam ter um pouco mais de poder nas negociações e eles estavam muito abafados pela forma como essas negociações eram levadas a cabo na Federação Paulista, no meu caso, na CBF e no Clube dos 13. Né? Então nós queríamos mudar isso, perdemos, mas eu acho que a gente nunca deve dar por perdido. Nós temos uma chance agora de limpar isso e transformar o futebol naquilo que a gente gosta, porque quando eu aprendi a assistir futebol, nos anos 40 ainda, o futebol era outra coisa. Aí o dinheiro foi invadindo progressivamente, a gente tem que ter claro isso, né? Futebol foi se tornando cada vez mais um simulacro de um empreendimento capitalista, né? E com muito dinheiro. E nós temos que ter claro que onde tem muito dinheiro, você tem que ter muito controle e tem que ter muita regra para cuidar do funcionamento desse esporte. Professor Luiz Gonzaga Beluso, muitíssimo obrigado pela sua participação, pela entrevista. Jornalista José Cruz, eu agradeço muito aos dois. E a TV Brasil se compromete a manter esse debate, aprofundá-lo e tratar, inclusive, da questão das Olimpíadas, que, como bem lembrou o jornalista José Cruz, também padecem desse mal, do mal da corrupção.